Imagine que você está sentado tranquilamente em sua poltrona, sem mover um músculo, mas na verdade está se afastando de uma borda do universo a uma velocidade aterrorizante de 700 km por segundo. Essa fuga vertiginosa não vem da rotação da Terra em torno de seu eixo, nem de sua dança orbital ao redor do Sol, é o próprio espaço que se estica com uma fúria incontrolável, como um balão prestes a explodir em fragmentos infinitos. A cada segundo que passa, o espaço se expande em 70 mil quilômetros adicionais, e o que é ainda mais perturbador é que essa aceleração se intensifica com o avanço inexorável do tempo, como se uma força invisível empurrasse os fios do cosmos para um abismo insondável. Em 1.000 trilhões de anos, até os átomos que formam seu corpo sucumbirão a essa expansão inexorável e se desintegrarão na nada primordial. Hoje, mergulhamos em um tema que abala as bases da física contemporânea, a expansão do universo e a crise da constante de Hubble que dela surge. Essa crise revela os segredos mais profundos do cosmos, como sussurros misteriosos entre as árvores de uma floresta escura e eterna, convidando-nos a adentrar o desconhecido, onde as leis conhecidas se desfazem como sombras no crepúsculo. Em 1929, Edwin Hubble, armado com seu telescópio nas alturas do Monte Wilson, revelou que todas as galáxias se afastavam de nós com uma determinação implacável. Parecia que a Terra ocupava o centro absoluto do universo, com todos os outros corpos celestes fugindo dela em um êxodo cósmico, mas a realidade era infinitamente mais estranha, como um véu que se rasga para revelar um tapiz de dimensões ocultas. As galáxias não se deslocavam através do espaço, era o espaço intergaláctico que se inchava, expandindo-se como a espuma de um mar primordial agitado por ventos invisíveis. Aqui, a humanidade se confrontou com uma pergunta aparentemente simples, mas de uma profundidade abissal: com que rapidez o universo se expande? Essa questão, fundamental para compreender o tecido mesmo da realidade, impulsionou os cientistas a desenvolver dois métodos de medição precisos, mas os resultados divergiram de maneira irreconciliável, transformando-se na maior crise que assola o mundo da física. Com o avanço da tecnologia e a crescente sensibilidade dos instrumentos de observação, essa discrepância, em vez de se atenuar, se agrava de forma inexplicável, mergulhando os cientistas globais em um estupor profundo conhecido como problema de incompatibilidade da constante de Hubble. Um enigma que questiona as bases de nossa compreensão cósmica e evoca a fragilidade de nossas certezas perante o vasto oceano do universo. O primeiro método de medição envolve observar diretamente as galáxias vizinhas, calculando suas distâncias e velocidades de recessão. Ele é chamado de método da escada de distâncias cósmicas. Funciona como uma escadaria que sobe degrau por degrau desde os objetos celestes próximos até os remotos, com as estrelas variáveis cefeidas em seu coração pulsante. Essas estrelas, semelhantes a faróis cósmicos que piscam na imensidão, variam sua luminosidade em períodos regulares, e esse período é diretamente proporcional à sua luminosidade intrínseca. Isso se conhece como a lei de Leavitt. Um princípio que Henrietta Swan Leavitt desvendou em 1912, iluminando o caminho para medir o cosmos como se tratasse de calibrar a distância a uma lâmpada distante por seu brilho aparente. Se conhecemos a luminosidade original de uma lâmpada, de sua fraqueza observada podemos deduzir sua distância, sob o mesmo princípio axiomático. Os astrônomos empregam essas variáveis cefeidas para calibrar distâncias até as explosões de supernovas de tipo Ia. E aproveitando a luminosidade explosiva dessas supernovas, que brilham com a intensidade de milhares de milhões de sóis em um estalo final, alcançam galáxias a trilhões de anos-luz de distância, como ecos de cataclismos antigos que reverberam através do vazio. A equipe de pesquisa liderada por Adam Riess, galardoada com o Prêmio Nobel em 2011 por sua descoberta da aceleração cósmica, determinou mediante esse método uma constante de Hubble de 73 km por segundo por megaparsec. Isso implica que por cada megaparsec, equivalente a 3.260.000 anos-luz, a velocidade de afastamento das galáxias aumenta em 73 km por segundo, um ritmo que evoca a pulsação de um coração universal em expansão. Em janeiro de 2025, a equipe de pesquisa da Universidade Duke propôs um valor ainda mais elevado, de 76 km por segundo por megaparsec. Isso sugere que o universo se dilata com uma violência muito maior do que imaginado.
respaldado por observações que integram dados de supernovas e lentes gravitacionais para refinar a calibração. Essas medições foram corroboradas por instrumentos inovadores como o telescópio espacial James Webb. Por exemplo, os dados publicados em 2025 avalizaram os valores do telescópio espacial Hubble, lançando 72,6 mais ou menos 2,0 km por segundo por megaparsec, incorporando observações infravermelhas que penetram o pó interestelar com uma precisão sem precedentes. Imagine o eco distante de uma explosão estelar, carregando consigo segredos de distâncias imensuráveis, enquanto o silêncio do vazio cósmico amplifica cada pulsação, evocando um sentimento de admiração misturado com o temor do desconhecido. No entanto, existe outro grupo de cientistas que desafia diretamente esse resultado, criticando o método da escada de distâncias por ser um achado local, baseado na observação de uma porção minúscula do universo, e optando em vez disso por analisar a radiação cósmica de fundo. A luz primordial remanescente do nascimento do cosmos. Essa é a luz emitida quando, 380 mil anos após o Big Bang, o universo se tornou transparente pela primeira vez. Ela viajou durante 13.800 milhões de anos para nos alcançar, a luz mais antiga que podemos perceber, um relíquio que sussurra os segredos da aurora cósmica. O satélite Planck, lançado pela Agência Espacial Europeia em 2009, cartografou com extrema precisão essas minúsculas flutuações de temperatura, variações que se assemelham às ondas em um lago primordial onde se semearam as sementes das galáxias. Os cientistas examinam os padrões impressos nessa luz ancestral para calcular como evoluiu o universo primigênio, a distribuição de matéria ordinária, matéria escura e energia escura, e aplicando o modelo padrão do universo, conhecido como lambda-CDM. Onde lambda representa a constante cosmológica e CDM a matéria escura fria, estimam a taxa de expansão atual. Surpreendentemente, seu valor para a constante de Hubble é de 67 km por segundo por megaparsec. Esse valor foi confirmado pelos dados do Planck de 2018, com 67,66 mais ou menos 0,42 km por segundo por megaparsec, e reforçado por medições independentes como as do Experimento de Cosmologia do Polo Sul, que em 2024 aportaram dados complementares sobre a polarização da radiação de fundo. Em janeiro de 2026, dados do Telescópio de Cosmologia Atacama fortaleceram essa tensão, fornecendo uma medição do universo primigênio de 68,22 km por segundo por megaparsec. Em acordo com o Planck, destacando flutuações na matéria bariônica que não resolvem a discrepância. O som distante dessa luz antiga ecoa como um sussurro de um passado longínquo, carregando consigo o peso de segredos que ainda nos eludem, evocando uma sensação de reverência perante a vastidão temporal. Números como 73 e 67 poderiam parecer próximos à primeira vista, mas desde uma perspectiva cosmológica representam um abismo irreconciliável, um cisma que divide o entendimento do universo como um cânion profundo talhado por forças invisíveis. Essa discrepância alcança um nível estatístico de 5 sigma. A probabilidade de que um resultado assim seja fortuito é de 1 entre 3.500.000, um limiar que na física de partículas sinaliza um descobrimento definitivo, mas aqui anuncia uma crise existencial. Por ende, ou um dos dois resultados de medição é errôneo, ou nossa compreensão fundamental do universo é defeituosa, como se as equações que regem a realidade se desfizessem em suas bordas. Inicialmente, muitos cientistas suspeitaram de erros nos processos observacionais. No método da escada de distâncias, pensou-se que a densidade dos aglomerados que abrigam variáveis cefeidas poderia induzir erros nas medições de luminosidade, ou que as supernovas não fossem velas padrão perfeitas como se acreditava, variando seu brilho intrínseco devido a fatores ambientais como a metalicidade estelar. Para verificar isso, entrou em cena o telescópio espacial mais potente da história humana, o telescópio espacial James Webb, com sensores infravermelhos 100 vezes mais sensíveis que os do telescópio espacial Hubble, capazes de resolver estrelas individuais em galáxias distantes com uma clareza que evoca a dissecação de um tapiz cósmico fio por fio. Os resultados publicados em fevereiro de 2024 foram impactantes. Os dados existentes do telescópio espacial Hubble eram corretos, e não havia problema algum no método da escada de distâncias, confirmando valores locais ao redor de 73.
Em 2025, os últimos dados do telescópio de cosmologia Atacama fortaleceram essa tensão, proporcionando uma medição do universo primigênio de 68,22 km por segundo por megaparsec. Em acordo com o Planck, destacando flutuações na matéria bariônica que não resolvem a discrepância. Ademais, em dezembro de 2025, novas medições baseadas em lentes cósmicas, utilizando atrasos temporais em quasares lançados gravitacionalmente, um fenômeno predito pela relatividade geral onde a gravidade curva a luz como um prisma eterno, aprofundaram o mistério. Confirmando valores locais próximos a 73 km por segundo por megaparsec, em contraste com as estimativas do universo primigênio. Em janeiro de 2026, um estudo publicado em Nature Astronomy propôs que campos magnéticos primordiais poderiam acelerar o processo de recombinação quando elétrons e prótons se uniram para formar átomos neutros, liberando a luz do fundo cósmico. Resolvendo a tensão de Hubble ao ajustar as predições tempranas para alinhar-se com as observações locais, essa pesquisa, liderada por uma equipe da Universidade Simon Fraser, integra simulações magnetohidrodinâmicas que mostram como esses campos, gerados nas turbulências do plasma primigênio, alteram a ionização e a difusão de fótons. Da mesma forma, em janeiro de 2026, um artigo em Physics World reportou que a lente gravitacional proporciona uma constante de Hubble de 71,6 km por segundo por megaparsec, fortalecendo a tensão e indicando a necessidade de nova física. Baseado em dados da colaboração TCOSMO que analisam 8 quasares lançados com precisões melhoradas ao 4,6%. O ruído distante de galáxias colidindo, o sussurro de estrelas nascendo e morrendo, tudo isso se entrelaça em uma sinfonia cósmica que nos lembra da nossa insignificância, mas também da nossa capacidade de desvendar mistérios. Uma vez descartado o erro observacional, o mundo científico se precipitou em um caos maior, como se o cosmos mesmo conspirasse para revelar suas camadas ocultas. A única possibilidade restante é que o modelo padrão do universo, a pedra angular de nossa compreensão, seja equivocado em suas suposições fundamentais. Poderia requerer uma correção à teoria da relatividade geral de Albert Einstein, ou talvez existam fenômenos físicos novos e desconhecidos, como uma forma adicional de energia escura no universo primigênio que atuasse como um catalisador invisível. Ou que a matéria escura, essa entidade elusiva que permeia 95% da massa cósmica, decaísse com o tempo, alterando suas propriedades gravitacionais e distorcendo a expansão como um rio subterrâneo que erosiona as bases de uma montanha. Alguns físicos teóricos propõem hipóteses audazes, como que o inteiro universo rote em ciclos de 500 mil milhões de anos, distorcendo as medições da taxa de expansão ao introduzir anisotropias cíclicas que se assemelham às ondas de um oceano eterno. Em janeiro de 2025, a equipe liderada por Susan Scott mediu com precisão a distância ao aglomerado galáctico de Coma, obtendo uma constante de Hubble de 76,0. Essa crise transcende uma mera discussão, convertendo-se em uma catástrofe que estremece os pilares da física, evocando a necessidade de paradigmas que integrem a mecânica quântica com a gravidade em escalas cosmológicas. Em janeiro de 2026, o estudo sobre campos magnéticos primordiais aproximou as predições do universo primigênio às medições locais, sugerindo que esses campos, remanescentes da inflação quântica, poderiam ter influído na formação de estruturas a grande escala. Ademais, um artigo em Physics World de janeiro de 2026 indicou que a constante de Hubble medida com lentes gravitacionais é de 71,6 km, reforçando a tensão e apontando para extensões da relatividade geral, como teorias de gravidade modificada que incorporam dimensões extra ou interações não locais. Imagine o tecido do espaço-tempo se esticando e contraindo como uma respiração cósmica, carregada de energias invisíveis que dançam em um equilíbrio precário, evocando um sentimento de maravilha perante o mistério que nos envolve. A importância de toda essa discussão não reside apenas em que a constante de Hubble indica a taxa de expansão do universo, é a chave que determina a idade e o destino final do cosmos, um parâmetro que tece o tapiz temporal da existência. O inverso da constante de Hubble aproxima a idade do universo. Se a constante é 73, a idade é aproximadamente 13.400 milhões de anos, mas se é 67, ascende a 14.600 milhões de anos, gera-se um vazio temporal de 1.200 milhões de anos.
Um abismo onde caberiam éons de evolução estelar e galáctica invisíveis. Ademais, uma expansão mais rápida do que previsto reescreve por completo o cenário da finitude universal, como se um roteirista cósmico alterasse o clímax de uma epopeia eterna. A expansão do universo não é um movimento de galáxias através do espaço, é o espaço mesmo que, ao dilatar-se, as impulsiona umas das outras com uma força repulsiva que evoca a dissolução de um sonho na vigília. Não existe limite físico para essa velocidade de expansão, por isso pode superar a da luz, violando as intuições newtonianas mais coerente com a relatividade, onde o espaço se curva e estica como um tecido elástico. Atualmente, a borda do universo observável, com galáxias a 465 mil milhões de anos-luz, se afasta de nós a uma velocidade 3 ou 4 vezes a da luz, um fluxo que arrasta a matéria para horizontes inalcançáveis. Isso conduz a uma conclusão extremamente desoladora, como um lamento cósmico na solidão do vazio, a luz das galáxias que se afastam mais rápido que a luz nunca alcançará a Terra. Hoje, inumeráveis galáxias estão cruzando o horizonte do universo observável, e uma vez transpassado, não regressarão jamais, desvanecendo como ecos em um cânion infinito. À medida que a expansão acelera, o confim do universo observável se contrai de fato, como se o cosmos se replegasse sobre si mesmo, deixando às gerações futuras um céu cada vez mais vazio. Nossos descendentes longínquos, ao contemplar o céu noturno, verão apenas umas poucas galáxias no grupo local ao qual pertence a nossa, e nada mais que uma escuridão absoluta, um véu negro que oculta a magnificência passada. Sem conhecer a existência de um universo esplendoroso que outrora resplandecia com trilhões de galáxias, viverão confinados em uma ilha isolada, ignorantes da vastidão que os precede. O vazio entre as estrelas se torna um espelho da solidão humana, um lembrete silencioso de que o cosmos, em sua imensidão, guarda segredos que transcendem nossa existência efêmera. O que impulsiona o universo a expandir-se com tal rapidez, como se uma mão invisível o esticasse para a dissolução? Os cientistas batizaram essa força desconhecida como energia escura, mas na realidade ignoramos sua natureza profunda, um mistério que se assemelha a um vazio que devora a luz das estrelas. Segundo as observações atuais, cerca de 70% da energia total do universo é energia escura, 25% matéria escura, essa substância invisível que curva o espaço sem emitir luz. Detectada apenas por seus efeitos gravitacionais na rotação galáctica e na formação de estruturas a grande escala, e a matéria normal que vemos e tocamos constitui apenas 5%, um lembrete humilhante de nossa insignificância perante o oculto. Assim, desconhecemos de que está composto 95% do universo, como se navegássemos por um oceano onde só vemos a espuma superficial. Se a energia escura continuar intensificando-se dessa maneira, o universo poderia enfrentar um final horrendo denominado Grande Rasgo, um cataclismo onde a repulsão supera todas as forças coesivas. Dentro de centenas de milhares de milhões de anos, se a força repulsiva da energia escura ultrapassar a gravidade que une as galáxias, os aglomerados galácticos se fragmentarão, as galáxias se rasgarão como tecidos despedaçados por ventos huracanados. Os sistemas estelares como nosso sistema solar se desintegrarão em um caos orbital. Nos instantes finais, até os átomos, os núcleos atômicos e os quarks em seu interior não resistirão à expansão do espaço e se dissolverão, a estrutura inteira do universo colapsará em um vazio absoluto, um silêncio eterno onde nem mesmo o tempo persiste. Em 2025, um estudo demonstrou que campos magnéticos primordiais poderiam acelerar a recombinação no universo primigênio, resolvendo a tensão de Hubble ao ajustar a escala de som cósmica e a difusão de baryons. Essa descoberta, compartilhada por uma equipe da Universidade Simon Fraser em Nature Astronomy, integra modelos magnetohidrodinâmicos que predizem como esses campos, surgidos de flutuações quânticas durante a inflação, influem na formação temprana de plasma e fótons. Ademais, em janeiro de 2026, um artigo em Physics World indicou que a constante de Hubble medida com lentes gravitacionais é de 71,6 km. Fortalecendo a tensão e sugerindo extensões do modelo padrão que incorporam interações magnéticas em escalas cosmológicas. O rugido distante de uma supernova explodindo, o sussurro de gás cósmico se condensando, tudo isso se funde em uma narrativa de criação e destruição, evocando um sentimento de reverência perante o ciclo eterno.
A crise da constante de Hubble expõe de maneira crua quão frágil é o conhecimento que cremos possuir sobre o universo, como um castelo de areia perante a maré inexorável do cosmos. O que jaz além do universo observável, esse horizonte que se expande a velocidades superlumínicas? Alguns teóricos postulam que o universo é infinito e contém um número infinito de universos paralelos, onde a probabilidade dita que todos os eventos possíveis devem ocorrer, de modo que em algum lugar existe um duplicado exato de você, vivendo as mesmas inquietudes em um eco quântico de realidades alternas. Outra possibilidade é que o universo seja fechado como a superfície de uma esfera quadridimensional, avançando em uma direção, regressa-se ao ponto de origem, um ciclo eterno que desafia nossa percepção linear do espaço-tempo. Ou, segundo a teoria da inflação eterna, nosso universo é uma de múltiplas bolhas em uma espuma multiversal, e em outros universos as leis físicas conhecidas não o regem, permitindo constantes fundamentais diferentes que engendram realidades exóticas. Em 2025, um estudo publicado em Oxford Academic examinou as tensões de Hubble, S8 e do horizonte sônico no marco teleparalelo, uma extensão da relatividade geral que substitui a curvatura por torção no espaço-tempo, sugerindo a necessidade de nova física que integre gravidade quântica e resolva inconsistências na expansão temprana. Ademais, um artigo em phys.org de janeiro de 2026 discutiu como campos magnéticos primordiais poderiam resolver a tensão, propondo que esses campos, gerados por turbulências no plasma pós-Big Bang, alterem a propagação de ondas acústicas barionicas e ajustem as predições do CMB para coincidir com observações locais. Além disso, teorias como a energia escura precoce, que atua apenas nos primeiros momentos após o Big Bang, poderiam aliviar a tensão ao aumentar a expansão inicial sem afetar o universo atual, como proposto em estudos recentes que integram dados do Atacama Cosmology Telescope. Outras ideias incluem gravidade modificada, onde a força gravitacional se debilita em escalas cosmológicas, ou a presença de neutrinos estéreis que alteram a densidade de radiação no universo primigênio. Essas hipóteses evocam um cosmos multifacetado, onde cada nova descoberta é como uma nota em uma sinfonia inacabada, instigando a curiosidade e o assombro. Havemos pisado na Lua, imaginado buracos negros que devoram a luz como guardiões vorazes do vazio, detectado ondas gravitacionais que ondulam o tecido do espaço-tempo como ecos de colisões titânicas. Mas talvez só estejamos roçando a unha de um elefante colossal chamado universo. Uma metáfora que evoca a parábola hindu dos cegos perante o imenso. A relatividade geral, a mecânica quântica e o modelo padrão poderiam não ser ferramentas perfeitas para explicar a realidade universal, talvez sejam meras aproximações, como mapas antigos que ignoram continentes inteiros. Mas essa ignorância é a força propulsora que impulsiona a humanidade para descobrimentos contínuos, um fogo interior que ilumina a escuridão cósmica. A incompatibilidade da constante de Hubble não é um mero erro de medição, poderia ser a chave que abre a porta a uma nova física, revelando dimensões ocultas ou partículas exóticas que redefinem a origem, a essência e o fim do universo. O universo prossegue sua expansão demencial, e nós permanecemos como seres que formulam perguntas nesse fluxo imenso, navegantes em um rio eterno para o ignoto. Lograremos desvendar por completo o segredo do universo, ou permanecerá para sempre como um mistério além do horizonte inalcançável? Essa é a interrogação mais pesada e fascinante que a astrofísica contemporânea nos planteia, um desafio que estimula a curiosidade humana como um enigma envolto no manto das estrelas. A crise da constante de Hubble se resolverá nitidamente nas próximas décadas, ou continuará atormentando-nos como um enigma eterno, ninguém pode garanti-lo. Mas é certo que essas contradições atuam como um catalisador poderoso que impulsiona a ciência e a tecnologia a saltos quânticos. Para incrementar a precisão observacional, estamos desenvolvendo equipamentos de nova geração que superam ao telescópio espacial James Webb, como o futuro observatório de raio-x da NASA ou o telescópio extremamente grande no Chile. E para transcender os limites das teorias atuais estamos revisando a teoria gravitacional de Einstein, prosseguindo com desafios audazes que integram a unificação quântica. O universo já se expande mais rápido que a luz, empurrando inumeráveis galáxias além do horizonte de eventos, um umbral onde a causalidade se dissolve.
O fato de que a área do universo observável esteja se reduzindo fisicamente poderia parecer desesperante, como um fechamento gradual das cortinas cósmicas, mas ironicamente demonstra que agora é o momento mais propício para observar o universo, capturando seu esplendor antes de que se desvaneça. Os descendentes longínquos poderiam ter que contemplar um céu noturno vazio e reconstruir o universo passado baseando-se em nossos registros, como arqueólogos da luz ancestral. Em última instância, nessa imensa caçada, não importa se a humanidade vence, o processo mesmo de plantear perguntas e buscar respostas ao universo infinito, como seres finitos, é uma grande viagem que renova nossos limites, expandindo não só o cosmos senão o horizonte da mente humana. A luz da curiosidade que projetamos no vasto silêncio não se extinguirá até o dia em que o universo se desvaneça na eternidade. Finalmente, expresso um sincero agradecimento a Edwin Hubble por suas observações pioneiras que abriram o caminho à compreensão da expansão cósmica, reconhecendo seus esforços incansáveis e sua contribuição silenciosa ao conhecimento humano. Um profundo apreço vai a Adam Riess e a sua equipe por seus trabalhos galardoados com o Nobel que refinaram as medições locais, honrando sua dedicação perseverante e os sacrifícios pelo progresso científico. Agradeço com gratidão à equipe da Universidade Duke por suas propostas inovadoras sobre valores mais elevados da constante, valorando seu compromisso duradouro e as contribuições inestimáveis à sociedade. Expresso um respeito profundo pelos engenheiros e cientistas do telescópio espacial James Webb, reconhecendo suas fadigas invisíveis e a devoção que permitiu descobrimentos revolucionários. Um sentido obrigado à equipe do satélite Planck por seus mapeamentos precisos da radiação de fundo, apreciando seus sacrifícios silenciosos e o aporte essencial à cosmologia. Agradeço a Susan Scott e a sua equipe pelas medições precisas sobre o aglomerado de Coma, honrando sua perseverança e o impacto no debate científico. Expresso gratidão à equipe do Telescópio de Cosmologia Atacama pelos dados que fortalecem a atenção, valorando seu trabalho incansável e as contribuições à compreensão universal. Um profundo apreço vai à equipe da Universidade Simon Fraser pela pesquisa sobre campos magnéticos primordiais, reconhecendo seus esforços duradouros e o rol em resolver enigmas cósmicos. Agradeço com respeito à equipe da Universidade de Tóquio, incluídos Kenneth Wong e Eric Pike, pelas medições com lentes gravitacionais, honrando sua dedicação silenciosa e as inovações que aprofundam o mistério. Expresso um sincero agradecimento à colaboração Cosmo pelos avanços em cosmografia de atraso temporal, apreciando seus sacrifícios e o aporte à física nova. Um sentido obrigado aos autores do estudo sobre o marco teleparalelo publicado em Oxford Academic, valorando sua perseverança e o impacto nas tensões cosmológicas. Finalmente, agradeço a Albert Einstein pela teoria da relatividade geral que funda nossa visão do universo, reconhecendo seus esforços profundos e o legado eterno ao conhecimento humano.